alunos. Nós iremos resolver um exercício de calorimetria do segundo ano do ensino médio. Vamos ler o enunciado. Um calorímetro isolado termicamente tem inicialmente 2 litros de água a uma temperatura de 55 graus Celsius. Adicionamos então 1 kg de água a 25 graus Celsius. Dado que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e que o calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama e que sua densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, a letra A, calcule a temperatura de equilíbrio térmico da água. Vamos retirar os dados do nosso problema. Nós temos aqui um volume de água de 2 litros. Só que nós vamos precisar da massa dessa água, não do volume. Nós vamos ter que calcular a massa equivalente de 2 litros de água. Mas sabemos que a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Ele não deu o volume em centímetros cúbicos, mas nós sabemos que a densidade da água é de 1 kg por litro, tá? Só está escrito aqui em unidades diferentes. E que 1 kg são 1000 gramas. Nós precisamos da massa em gramas. Então, 1000 gramas em cada litro. Como aqui nós temos 2 litros, isso aqui vai dar uma massa equivalente de 2000 gramas. 2000 gramas. 2000 gramas. É a massa da água. E essa água está a temperatura de 55 graus Celsius. Ele vai adicionar agora mais uma quantidade de água. Vamos separar. Vou colocar B agora. A massa dessa outra quantidade de água é de 1 kg de água, que equivale a 1000 gramas. E a temperatura dessa água é de 25 graus Celsius. O calor específico de ambas é 1 caloria por grau Celsius. E latente de fusão, nós não vamos precisar da letra A, mas eu vou anotar aqui, depois eu vou apagar. É de 80 calorias por grama. Como vai misturar dentro de um calorímetro que está isolado termicamente, não vai ter trocas de calor com o meio ambiente. Só vai haver troca de calor entre as duas massas de água que vão ser misturadas. Então, tanto de calor que uma receber é porque a outra perdeu. Se somar, tem que dar 0. Então, é o calor sensível. Então, a quantidade de calor que a primeira massa de água ceder, que está com temperatura maior, somado com a quantidade de calor que a massa B de água vai receber, isso vai dar 0, porque está cedendo, né? Está perdendo, negativo, o outro está recebendo, positivo, somou, dá 0. Massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Essa é a fórmula do calor sensível. E para cá a mesma coisa. Massa, calor específico, variação da temperatura. Isso tem que dar 0. A primeira massa de água aqui, 2000 gramas. Calor específico 1. Vamos suprimir as unidades de medida para facilitar os cálculos. Variação de temperatura dessa primeira massa de água. Temperatura final, que eu não sei, a temperatura de equilíbrio interno, menos a temperatura inicial, que é 55
graus Celsius. Massa da outra quantidade de água: 1000 gramas. Calor específico também é 1. Variação de temperatura: temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial, e neste caso 25 graus Celsius. Isso dá 0. Vamos passar por lado de cá para cima. Vamos fazer distributivo: 2000 vezes T, 2000T, 2000 vezes menos 55, ajuda nos cálculos aí. 2 vezes 55, 110, mais 3 L's. Mais distributivo do outro lado: 1000 vezes T, 1000T, 1000 vezes menos 25, menos 25, 1000. Isso tem que ser igual a 0. Vamos juntar os termos semelhantes: 2000T mais 1000T, podem participar. 3000T, 110.000 mais 25.000, 135.000. Isso igual a 0. Vocês cobraram para cá. 3.000T igual a 135.000. Divide por 3.000. T igual a 135.000 dividido por 3.000. Vamos simplificar. Calcula para nós. Quanto que é 135 dividido por 3? 45 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio térmico. Observe que a temperatura de equilíbrio térmico está sempre entre a maior temperatura e a menor temperatura. Quem tinha a temperatura mais elevada vai perder, quem tinha a temperatura menor vai ganhar temperatura. A letra B do exercício 4. Qual a energia em calorias que deve ser fornecida à água na situação do item A para que esta atinja a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius? Observe que a água do item A estabilizou a temperatura a 45 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio térmico alcançado. Tudo água, então vamos somar as massas. Qual é a massa que nós temos agora? 2.000 gramas mais 1.000 gramas. 3.000 gramas de água. Calor específico nós sabemos: 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação da temperatura? Ele quer que a temperatura final seja de 100 graus Celsius. E qual que é a temperatura inicial? É aquela temperatura de equilíbrio térmico, 45 graus Celsius. Calor sensível, porque está alterando a temperatura. Massa vezes calor específico, vezes a variação da temperatura. Quantidade de calor é igual a massa, 3.000, calor específico 1, e a variação de temperatura de 100 graus, 45 graus até 100 graus, temperatura final, menos inicial, 3.000 vezes 55. Então a quantidade de calor que tem que fornecer, 165.000 calorias. Quanto calor deve ser retirado do calorímetro no item B para que toda a água fique congelada? No item B, nós estávamos com uma massa de 3.000 gramas de água a uma temperatura de 100 graus Celsius.
Para que essa água fique congelada, ela primeiramente tem que descer a uma temperatura de 0 graus. Depois que chegar a temperatura de 0 graus, ela vai começar a passar para o estado sólido e vai gastar, ela vai ter que retirar mais calor dela ainda, até que toda a massa de água se transforme em gelo. Para isso nós precisamos do latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Então nós temos aqui duas situações. Primeiro, temos que retirar o calor da água até que ela chegue a 0 grau. E depois temos que retirar o calor da água que está a 0 grau até que toda a água passe para o estado sólido. Então vamos lá, vamos resolver em duas etapas. Tá? Primeira etapa. Vamos ter que retirar calor, que é um calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. A quantidade de calor que vai ter que ser retirada vai ser a massa, que é 3.000, calor específico, que é 1, e a variação de temperatura. De 100 para 0, dá o quê? Temperatura final, 0. Temperatura inicial, 100. Só para ficar negativo isso aqui, tá, gente? Quantidade de calor, 3.000 vezes 100. 300.000 calorias. Negativo porque vai ter que ser retirado, tá? 300.000 calorias. A primeira etapa. Segunda etapa. A primeira etapa foi um calor sensível. Na segunda etapa, calor latente, porque está acontecendo a mudança de fase do estado líquido para o estado sólido. Aqui no calor latente, a quantidade de calor vai ser negativo porque vai estar retirando. Vai ser a massa vezes o latente de fusão. A massa de água, 3.000 gramas. Latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. 3 vezes 8, 3 zeros, 3.000, mais um zero, 80. 240.000 calorias que deve ser retirado dessa água que já está a 0 grau para passar no estado sólido. Ao todo, que tanto de calorias que vai ter que retirar? Vamos somar, né? A quantidade de calor total que vai ter que ser retirado vai ser menos 300.000 menos 240.000. 300 mais 240, 540.000 calorias que deve ser retirado para que essa massa de água de 3.000 gramas que estava a 100 graus Celsius transforme totalmente em gelo. Muito obrigado a todos vocês. Se você tiver gostado do vídeo, dê um like. Um abraço a todos.